2016 é ano de eleição. Iremos às urnas escolher o nosso prefeito e os nossos vereadores. Por isso, nós da Duque Caxiense resolvemos abordar hoje um tema muito relevante relacionado a eleições. Falaremos sobre as reais funções de um vereador, o que ele faz e o que ele não faz durante o seu mandato. Para isso, eu conto hoje com a ajuda do meu querido amigo, Dr. Washington. Ele é advogado há 30 anos e está aqui para nos ajudar. Tudo bem com o senhor, Dr. Washington? Bom, Andréia, tudo bem? Ao povo de Caxias, muito obrigado por mais essa oportunidade, por participar, esclarecendo aspectos aí do processo democrático. Perfeito. E nós fomos às ruas e colhemos algumas pessoas falando a respeito disso. Nós fizemos a seguinte pergunta: o que você acha que um vereador faz? Né? Qual a função dele na Câmara? O que ele deve fazer? O que realmente ele deve fazer na Câmara Municipal? E algumas pessoas falaram, né? E a gente vai estar trabalhando em cima desses depoimentos. Vamos ouvir o primeiro? Eu acho que o vereador tem que fazer creches, entendeu? Asfalto, melhorar também as praças também. E outra, a escola também. Ele tem que vir pelo benefício da comunidade aqui. Quer dizer, é isso que eu acho que o vereador tem que fazer. Se preocupar com a gente, entendeu? Água também, que aqui está faltando água também. Repente água. Então, doutor Washington, o que o senhor acha a respeito da opinião do Carlos Wellington? Bem, André, a opinião do Carlos Wellington, ele demonstra para a gente que grande parte da população não entende efetivamente o que um vereador, quais são as atribuições de um vereador. Antes de falar sobre as atribuições, eu vou pedir licença para explicar, né, tentar conceituar, tentar explicar determinados conceitos, né, que vai nos esclarecer sobre essas atribuições. Na verdade, a primeira diferença que a gente tem que fazer é Estado e governo. Ou seja, o que é o Estado? O Estado somos nós, que somos uma sociedade organizada e que vamos eleger os nossos representantes, né, os representantes do Estado. O Estado, na verdade, ele é tripartido, ou seja, ele é como se fosse dividido em três partes, são três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo, ele é representado pelo Presidente da República, pelo Governador e pelo Prefeito, que são as pessoas que vão gastar o nosso dinheiro, ou seja, dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todo mundo. É Por verdade. isso que nós devemos eleger bem os nossos representantes. Sim. O vereador, assim como os deputados estaduais e federais, são as pessoas que vão fazer as leis que vão orientar o proceder, né, a forma de se comportar da União, ou seja, do Brasil, dos estados, Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estado do Paraná, e dos municípios, município de Duque de Caxias, município de São João de Meriti. Então isso é delimitado, né, delimitado geograficamente. Sim. Né? E o Poder Judiciário são juízes, né, que é limitado ao município, à União Federal e aos estados, e não existem juízes municipais. Nós temos uma justiça em Duque de Caxias, essa justiça é estadual, esses juízes são estaduais. Né? Eu estou fazendo só essa préviazinha para a gente poder entender que a atribuição do vereador é de legislar, assim como dos deputados federais. Sim. Então ele tem três funções fundamentais, que é legislar, né, que é fiscalizar e que é representar. Legislar fazendo as leis municipais que orientarão as pessoas que moram no município. Lei de postura, essas leis que são concernentes, que dizem respeito ao município propriamente dito. Perfeito. Fiscalizando as contas públicas, aprovando orçamento, ou seja, esse é um trabalho interno, é um trabalho de controle, sabendo se o prefeito está gastando naquilo que efetivamente ele se propôs a gastar e coisas dessa ordem. E a representação, ela é feita através da abertura da Casa Municipal para a população, né, para ela poder falar diretamente aquilo que ela pretende, ou seja, as suas necessidades. De uma certa forma, o vereador, ele também pode protocolizar requerimentos de obras. Sim. Isso não é uma atribuição fundamental dele, principal dele. Ele pode sim, por exemplo, ele passa por uma rua, ele vê que não tem iluminação, ele pode fazer o requerimento, existe uma verba para isso, e ele vai eventualmente fiscalizar, mas não é uma fiscalização extensiva. Essa fiscalização, ela é devida fundamentalmente, principalmente ao Poder Executivo, através de seus secretários, fiscais e coisas dessa ordem. É esse ponto, doutor, que eu queria que o senhor focasse e esclarecesse assim bem claramente, né?
para as pessoas que estão nos assistindo nessa hora. O vereador ele pode fiscalizar a obra, mas não é ele que fez a obra, né? Porque infelizmente a gente vê, às vezes acontece, tá lá, né, o vereador, o candidato dizendo, eu mandei calçar essa rua, ou então eu calcei essa rua, e as pessoas entendem que ele fez aquilo ali, como se ele tivesse feito até com o dinheiro dele, ou ele moveu de alguma forma, né? Na verdade, aquilo é obrigação dele. Aquela indicação, se ele viu que uma rua não tá boa, né, tá com buraco, que ele faça essa indicação e tal, mas aquilo ali não foi ele, a pessoa dele que fez, na verdade. Eu queria que isso ficasse bem claro. Como nós estamos falando, as funções fundamentais, né, o que efetivamente um vereador deve fazer é legislar, Sim. fiscalizar, sendo que essa fiscalização é a fiscalização das contas públicas, do dinheiro de todos nós, e representar o povo. Sim. As obras de infraestrutura, essas obras mais pesadas, elas vão ser direcionadas pelo próprio executivo. Né? E essas indicações são indicações que dizem respeito a obras para a comunidade mesmo. Mas o que eu sugiro nesse caso, André, é que a pessoa, né, e isso é um exercício do voto, que ela fiscalize o seu candidato. Que ela acompanhe, né, a desenvoltura dele durante os 4 anos. Exatamente, para que porque muita gente imagina que quando ele vota, ele se desobriga. Quando acabou na verdade ali, né? o voto é o início de uma jornada de 4 anos. De 4 anos. Então, o vereador ele pode indicar essas obras. Existe um valor que é reservado, né, uma receita que é reservada para esse tipo de coisa, mas ele não é o promovedor das obras, digamos assim. Essa não é uma atribuição fundamental. Sim, entendo. Vamos ver mais uma pessoa que nós ouvimos na rua? Eu acho que a função dos vereadores é aprovar a lei na Câmara e o prefeito, sim, com a lei aprovada, fazer pelo município, né? Bom, o Júlio César tem um pouco mais de razão, né, doutor? Exatamente, André. Como nós estávamos falando aqui, porque como a gente já comentou, né, uma das principais atribuições é efetivamente a legislação, né? O vereador legislar em favor do povo, né? E deixar a sua porta aberta para ouvir exatamente o que o povo precisa, né, para poder encaminhar ao prefeito essas suas necessidades. Porque o que a gente também ultimamente tem prestado atenção é que a classe política anda um pouco arrogante, né, André? Portas fechadas, caras fechadas, né? É verdade. Andar duro. Quando, na verdade, o vereador, ele é pago pelos cofres públicos. Ele tem que ser acessível, né? Aquilo que nós falamos, dinheiro de todo mundo. É verdade. Né? E não dinheiro de ninguém. Então, na verdade, ele deve prestar contas à sua população e, fundamentalmente, ao seu eleitor. Né? Tá certo. É um tema, assim, muito amplo, né? Nós vamos marcar um outro dia para nos aprofundarmos um pouco mais nesse assunto, mas por hoje eu acho que tá bom, foi muito bom estar com o senhor aqui essa tarde. O senhor quer fazer suas considerações finais? André, primeiramente eu gostaria de agradecer essa chance, né, de participar esclarecendo a população de Duque de Caxias, nessa cidade que eu adotei, que me adotou, essa cidade linda, essa cidade promissora, essa cidade de gente boa, essa cidade que precisa saber o seu lugar no mundo. Nós vamos ter uma chance agora, nas próximas eleições. As considerações que eu teria para fazer é que as pessoas entendessem que no voto é o exato momento onde nós somos a mesma medida, todos nós. Porque o meu voto, ele vai valer a mesma coisa que o seu voto, vai valer a mesma coisa que o voto de qualquer pessoa. Então, eu sugeriria que nós entendêssemos que o voto é o início de um processo. É o início de 4 anos, de um tempo de 4 anos, de trabalho, de promessas que podem ser efetivadas, de promessas que podem ocorrer realmente, promessas de prosperidade. Eu acho que a gente tem que conhecer muito bem a pessoa com quem nós vamos votar, a gente tem que fazer um levantamento desse histórico, saber quem é a pessoa, do seu caráter, das possibilidades, do que ela é capaz de fazer. Eu acho que a gente tem que sair desse campo das promessas, a gente tem que sair desse campo das ideias, a gente tem que sair desse campo do toma lá da cá, cada um ter a sua função dentro desse processo. Ou seja, você como eleitor,
o vereador como prestador de serviço, porque ser vereador é uma atribuição, é uma função nobre, é uma função muito importante, assim como prefeito, assim como governador, e é isso que nós temos que entender. Tá? Então, André, eu agradeço mais uma vez essa chance, né, de participar de todo esse processo, de participar desse programa, do Caxiense TV, que está fazendo um trabalho sensacional. Tá? Muito obrigado. Obrigada, doutor. Então está dado o recado. Se eu puder deixar uma sugestão, eu também diria que você procurasse conhecer profundamente o seu candidato, não apenas projetos, não fique fixado em projetos, mas procure conhecer a vida dele, a sua trajetória, não só política, às vezes pode ser um candidato novo na política, mas procure saber da vida dele, se ele é uma pessoa correta, o que as pessoas acham dele, pessoas que conheçam ele. Então pense bem porque é o que o Dr. Washington disse, o dia da eleição, o seu voto é o início de 4 anos de consequências, boas ou ruins. Aí vai depender se o voto foi bom ou não. Então, obrigada pela sua companhia e fique com a gente. Um oferecimento. Estúdio Show, filmagens e fotografias. A sua melhor imagem.